A Quitéria é ativista social, mas também é ativa na vida política e o seu partido também esteve nessas eleições autárquicas a concorrer. Como é que avalia o desempenho do seu partido, Quitéria? Ok. Enquanto ativista política e social, uma das nossas missões é assegurar que mais jovens, mais cidadãos, mais mulheres, mais pessoas que não fazem parte daqueles que tradicionalmente se envolvem na política possam ocupar espaços públicos, quer nas assembleias municipais, quer na Assembleia da República, quer em outros pilares do poder. Não se justifica que depois de 47 anos, depois de cerca de 50 anos de independência, nós estejamos sempre a discutir os mesmos atores. É preciso criar espaço, mas também é preciso criar coragem para que as pessoas acreditem que efetivamente podem participar e podem tomar decisão que afeta as suas vidas. Então, sempre a Nova Democracia, desde a sua Constituição, sempre se descreveu como um movimento político de cidadãos para até criar um espaço necessário para que mais cidadãos possam ocupar a vida do espaço público. E, por isso, fazendo um balanço, eu creio que foi uma ação de muita atitude, apesar de todas as irregularidades eleitorais, de todas as perseguições, de todas as ações de fraude, a Nova Democracia se posicionou como uma força política a ter em consideração nos processos políticos nacionais. E Quitéria, logo depois da contagem dos votos, o país observou manifestações que foram, digamos, agitadas. Como é que avalia a atuação da polícia durante essas manifestações? Olhar para a atuação da polícia deve nos remeter a um cenário antes das eleições. Quer dizer, a violência e brutalidade policial, o terror estatal em relação a essas eleições, não se iniciou depois dos anúncios dos resultados ou dos apuramentos parciais, intermédios e a aprovação ao nível da centralização nacional. A brutalidade policial antecipou-se, quer dizer, ela é pioneira e é a raiz de todos os problemas que Moçambique está a viver hoje. Os moçambicanos têm medo da polícia, têm mais medo da polícia do que até de criminosos, pela forma como ela se posicionou, por exemplo, em vários municípios, e vou dar exemplo de um do qual o qual estou a acompanhar com bastante atenção, que é o município de Gurrua, onde a polícia, a partir das 10 horas do dia 11 de outubro, estava a disparar por todos os lados para dispersar eleitores das assembleias de voto, enquanto em outro prisma o Partido Frelimo descarregava caminhões cheios de cidadãos oriundos de outros distritos para votar, para que aqueles indivíduos que foram chamados a encher urnas pudessem ter um espaço para atuar. Nós temos evidências e vídeos da polícia a disparar, a criar tumultos. Aquela que deveria prevenir tumultos, a maior causadora de tumultos. Quer dizer, Pascoal Ronda não pode vir mentir aos moçambicanos como se os moçambicanos não tivessem vivido e logo todas essas situações. Quando nós temos num país o Estado, as instituições do Estado, em particular do governo, neste caso, a desligarem corrente elétrica na noite de votação, a desligarem a internet, colocarem o país completamente fora do radar durante o dia de votação, a criar um terror em que unidade de intervenção rápida seja o principal candidato eleitoral que carrega as urnas, que enche as urnas e que leva boletins de voto pré-votados para destinos que ninguém conhece. Quando nós temos polícia já paisana, sem uniforme, mas também com viaturas sem sequer chapa de inscrição, sem matrícula, a dispararem nos arredores da nossa cidade, na capital de um país, é porque nós perdemos E, liderança e, como país, estamos completamente estruturados. Quitéria, a Quitéria descreveu aqui várias ações que diz que observou a polícia a usar a força, mas por outro lado o Ministério diz que usou a força em casos mesmo de necessidade. Depois disso, acredita que há espaço para manifestações pacíficas em Moçambique, porque este cenário de queixas de uso da força por parte da polícia é uma questão que verificamos em muitas manifestações. Durante as manifestações, quando da morte do Azagaia, houve também relatos de uso excessivo da força. Será que num país como Moçambique, em Moçambique, há espaço para manifestações pacíficas? Como parte da geração 18 de março, que organizou a manifestação em homenagem a Zagaia, mas também como uma precursora de uma série de manifestações que antecedem este momento, mas também que foram tendo lugar depois de 18 de março, eu tenho mais memórias
em relação à atuação da nossa polícia. Em algum momento, a polícia posicionava-se, parecia estar a assumir alguma ação de responsabilidade. Nós já fomos detidas por uma manifestação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E éramos apenas 18 mulheres e fomos detidas pela polícia até que a população, os cidadãos se revoltaram, se rebelaram e várias entidades foram obrigadas a agir. Já tivemos a situação do 18 de março, que a mesma brutalidade policial foi oferecida. Houve uma manifestação em relação às portagens, a mesma brutalidade policial nos foi oferecida. Houve situações até de conferências de imprensa em que a polícia, sem ser requisitada, numa situação de espaço privado, mostrou exatamente a mesma face. Naquela altura da nossa detenção, a ministra do Interior, então ministra do Interior, a Sênia Massim, prometeu que a polícia seria, que haveria investigação e a polícia seria devidamente responsabilizada. De pau, nunca houve responsabilização. E esta é a raiz do problema. Enquanto os discursos, as narrativas, os acordos dos tribunais e, por fim, a sentença do Conselho Constitucional continuarem a naturalizar uma atuação criminosa e terrorista da nossa polícia, que dizendo que é uma forma de pôr o termo tumultos, nós vamos continuar a formar uma polícia terrorista. Porque a nossa lei eleitoral é bastante clara quanto a isso. Diz que a polícia não pode atuar em situação alguma se não for requisitado pelo presidente da mesa da Assembleia de Voto. A não ser que tenha evidências, provas, materiais que possam nos mostrar que o presidente da mesa estava numa situação de violência física e psicológica que lhe impedia de requisitar força. É o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que, mesmo quando requisitado por este presidente, deve usar força proporcional ilícita para conter o tumulto. Se alguém está a gritar na Assembleia de Voto, a polícia tem força suficiente para fazer que, primeiro, para dialogar com esta pessoa e de dissuadir da sua ação. Segundo, se houver necessidade de ter algo assim. O que nós vemos nos vídeos e que podemos compartilhar com o mundo é que, efetivamente, a polícia nunca usou meio de diálogo, nem na votação, nem nas manifestações. Nas Sim, sim. manifestações têm usado gás lacrimogêneo, têm usado balas reais, têm usado balas de borracha, têm usado meios de guerra, meios letais, incluindo blindados e carros de guerra, para conter Falando manifestantes que não têm especificamente nada. dessa questão do uso da força por parte da polícia, as pessoas detidas relataram violação de direitos humanos durante as detenções. Que tipo de assistência a sociedade civil deu a essas pessoas? A Quitéria esteve em frente disso durante as manifestações, no julgamento dessas pessoas. Que tipo de assistência foi dada? No dia das manifestações, eu, como tenho referido, estava ainda no quadro de um processo de participação ao nível da Comissão Africana de Direitos Humanos, diálogo com relatores, incluindo relativamente a desaparecimentos forçados, e não só, mas assim que tivemos conhecimento da situação das detenções, colocamos uma equipe de marcha no terreno, criamos um espaço através das quais as famílias nos interpelaram em vários pontos do país, para que pudessem ter a ajuda para ter contato com os seus familiares. A primeira violação de direitos humanos foi esta, é que nenhum dos detidos foi concedido o direito de ligar e comunicar à sua família formalmente estava detido. As famílias sabiam através das redes sociais, através dos vídeos postos a circular, e quando iam às esquadras não tinham acesso. Então, nós colocamos advogado, assim como, para além do advogado particular que nós colocamos, também falamos e tivemos contato com a Ordem de Advogados para que pudesse, de forma ativa, promover a legalidade. Depois também fomos assistindo e acompanhando a narrativa de cada um dos jovens detidos a quem tivemos acesso. A situação de jovens que estavam na sexta esquadra, que foram julgados ontem, que ficaram inconscientes durante cerca de 5 horas, sem qualquer assistência médica, mas também sem qualquer assistência da esquadra. E quando os colegas reportavam aos polícias, as polícias diziam que é normal ficar inconsciente, que depois de um tempo haveriam de acordar. Estas pessoas tiveram o primeiro socorro só dos seus companheiros. Estas pessoas estavam no mesmo espaço onde defecavam, onde faziam necessidades maiores, menores, se alimentavam e dormiam, sem qualquer tipo de condição humana. Essas pessoas são submetidas a um espaço onde não há limpeza Uhum. mínima e nem lhes permite eles próprios fazerem limpeza. Essas pessoas ficaram cerca de 3, 4 dias sem comer, quer porque na esquadra não havia comida, quer porque quando os seus familiares traziam comida, aqueles que tinham familiares próximos,
estavam numa situação em que tinha necessidades maiores ou no mesmo local onde tinham que comer e era completamente insuportável. Então, a nossa assistência foi basicamente nestas dimensões, mas também garantir a assistência às suas famílias, garantir que eles pudessem ter acesso à informação, garantir que nós Certo. pudéssemos ter um primeiro contato com os Uhum. detidos e garantir que os advogados, quer advogados do partido que estavam implicados especificamente nesta ação, quer advogados da ordem de advogados, tivessem acesso à informação sobre quem está detido, onde está detido, em que situações está e como é que nós podíamos fazer a intervenção. Oh, Conseguiu-se em certo. relação aos de Maputo, mas ainda Uhum. há muitos outros pontos a quem se pretende assistir. Muito obrigado, Quitéria, pela sua participação. Continuação de uma excelente quarta-feira em Maputo. Muito obrigada pelo convite e uma boa continuação para todos os que nos assistem. Obrigado. Tchau.